Beleza. Vimos. Oi? Eu tenho uma dúvida. Fala, Felipe. O homem da caveira. Em Gênesis 6, fala daquela parte que fala que os filhos de Deus casaram com as filhas dos homens e nasceram os Nefilim. São anjos? Então, existem 3 teorias sobre aquele texto. Todas 3 têm seus pontos positivos e pontos favoráveis e pontos contrários. O texto de Gênesis 6, que diz que isso foi mal aos olhos do Senhor, o casamento entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, onde nasceram gigantes, e isso é que leva à corrupção da terra, e aí Deus depois vai anunciar o dilúvio por meio de Noé, né? Esse texto, ele tem 3 possibilidades de compreensão. Primeiro, filhos dos homens, filhos de Deus, pode ser atribuído aos anjos, e filhas dos homens aos humanos, mortais. Quais são os pontos? Eu estou me lembrando assim, brevemente, tá? Depois eu posso mandar para você um documento melhor. Mas, assim, quais são os pontos favoráveis? Filhos de Deus aparece uma ou outra vez como sendo anjos na Bíblia, mas até aquele momento não. Então você tem pontos assim de tensão. Um outro aspecto é o seguinte: o texto pode assumir um tom mitológico. Anjo tendo relação com o ser humano. Jesus disse que os anjos não se casam nem se dão em casamento, vão violentar as mulheres ou se casar com as mulheres para nascerem os gigantes. Quem seriam esses gigantes chamados Nefilins, né? Gigantes na terra? Então essa é uma questão difícil, porque pode assumir um tom de mitologia. Parece que você não tem uma boa sustentação bíblica para defender isso. E um terceiro aspecto é o seguinte: por que Deus puniria os homens, já que foram os anjos que desceram do céu para poder ter relação com as mulheres e nasceram os gigantes? Então por que o homem é punido e não os anjos? A segunda possibilidade é que os filhos de Deus sejam os juízes e magistrados e a alta cúpula da sociedade, ou seja, os homens mais abastados da sociedade, né? Particularmente, a palavra Elohim, que é atribuída a Deus, né, no Antigo Testamento, tem algumas passagens que também é atribuída para definir os juízes ou magistrados. E eles então se achavam como deuses, né? Até hoje eles se acham, né? O cara diz assim, o juiz acha que é Deus, né? E o quê? E o desembargador tem certeza que é isso aí, né? O pessoal do STF, então, já passou até dessa categoria, está lá no top. Mas essa é a questão. Então, isso não é de hoje, né? Culturalmente, eles eram chamados de deuses. Então, filhos dos deuses seria essa classe mais alta da sociedade, tendo relacionamento com uma classe mais baixa da sociedade e tendo aí um problema. Mas não se explica direito o que é nascer esses gigantes, porque esse gigante não é Nefilim, não é necessariamente se era gente de grande estatura, se pensa que seja, né? Como eram os Enaquins lá de Golias, mas essa é uma coisa ainda que não se tem certeza. Então poderia ser isso, né? O casamento entre a aristocracia e a plebe, né? O povão e a turma da High Society. Mas aí a pergunta é, por que isso pareceria mal aos olhos de Deus ao ponto dele acabar também com a humanidade ali? Terceira, que na minha opinião é mais plausível, porque não tem nem um tom mítico, né? Não parece ser mitologia, e nem parece só uma leitura cultural,
é que Gênesis 6 é sucessão de Gênesis 5. O que tem em Gênesis 5? Não posso ler a Bíblia desconectado, achando que esse capítulo caiu aqui de paraquedas. Ele tem a ver com o que tem antes e terá a ver com o que tem depois. Então, o que tem em Gênesis 5? Gênesis 5 tem a genealogia de Sete e a genealogia de Caim. Né? Adão gerou Abel, que Caim matou. Aí gerou Sete. Sete gerou fulano. Se você observar, a genealogia de Sete, ou seja, a descendência de Sete, é todo mundo gente boa. Todos serviram a Deus e andaram com Deus. E a de Caim, tudo gente ruim. Lameque matou o cara porque pisou no pé dele, o outro construiu uma cidade, o outro fez tudo aquilo ali, o outro fazia ferramenta e com ferramenta criou arma e não sei o que. Então o que você tem em Gênesis 5? Uma linhagem piedosa que servia a Deus, que era o povo de Deus, e uma linhagem ímpia que era a descendência de Caim. O que sugere então em Gênesis 6? Que os filhos de Deus, que são a descendência de Sete, começaram a se misturar, ou seja, com os descendentes de Caim, ou seja, casamento entre o santo e o profano. Tem apoio bíblico para isso? Tem. O apóstolo Paulo diz em Coríntios o quê? Não se prendais debaixo de um jugo desigual. O que você fez quando você quis casar com a moça? Você trouxe ela para a igreja. Falei, vou apresentar o evangelho para ela, ela vira crente, eu caso com ela. Porque se eu casar com ela não crente, eu vou estar debaixo do jugo desigual. De repente eu caso com ela, ela é macumbeira. A gente tem filho, o filho vai ser batizado na igreja ou vai para macumba? Gente, o jugo desigual que Paulo fala é também por questões práticas nesse sentido. Né? Não vos prendais a um jugo desigual. Aonde são os piores lugares para você ter um jugo desigual? Sociedade e casamento. Porque você está preso ali. O seu sócio é alguém que você está preso com ele. No início da minha conversão, eu tive uma sociedade com 3 sócios, éramos 4. Um era macumbeiro, um era maconheiro, o outro era... Pô, me explica, como é que ia dar certo? Deu errado, rapidinho. Rapidinho deu errado. Eu tive que orar a Deus e falar assim, me tira desse lugar, pelo amor de Deus. E Deus tinha colocado no meu coração, você vai fazer besteira. Eu falei assim, mas eu quero fazer um negócio. Quebrei a cara. Então me prendi debaixo do jugo desigual. Então o que parece ser mais coerente à luz da hermenêutica, né? Entendendo o texto dentro do seu contexto? Que o que desagradou a Deus ali foi que a linhagem piedosa foi corrompida pela linhagem de Caim. E aí houve perdição na terra. Faz mais sentido do que o anjo descer do céu e ter relação sexual com as mulheres. Quando Jesus, no Novo Testamento, diz que anjo não se casa nem se dá em casamento. Né? Descendo um pouco perto. Mas por que os filhos desse casamento... São os Enaquins, são os Nefilins. Exatamente. Então a pergunta é, que tipo de gigante é esse que o texto quer dizer? É gigante de estatura física ou é gigante em termos de serem aqueles que tinham poder, que eram os poderosos da terra, que se tornaram poderosos e subjugaram? Como você vai ver depois de Nimrod, depois o retorno, a ideia da Torre de Babel, né? Depois. Né? Então, como eu disse, né? Como é que você vai afirmar? Não. Quando você pega um bom teólogo, eles têm lá nos comentários bíblicos, né? Apresenta as 3 teorias. Qual é a dificuldade? A dificuldade é você não está com o autor para perguntar a ele, o que você quis dizer quando você escreveu isso aqui? Embora a gente tenha o Espírito Santo, mas há coisas, Deuteronômio 29 diz que tem coisas que cabem a nós. São reveladas e cabem a nós, outras que não dá para a gente entender. Né? Então, é temerário eu chegar a afirmar para você, é isso, e se não for? Porque existem outras possibilidades, e parece que Deus não trouxe muita luz sobre esse texto. Cada um que é mais chegado a um lado
vai puxar a brasa para a sua sardinha, né? Vai dizer, não, é isso aqui, mas eu acho que isso não é correto não. Na teologia tem coisas que parecem ser mais corretas do que outras, então são teorias. Aí você pergunta para mim, do seu ponto de vista, do meu ponto de vista, o que que é? Eu estou estudando, Gênesis 5 está me mostrando uma linha piedosa, uma linha caída. E Gênesis 6 está dizendo aqui que tem uma turma que é de Deus e outras que não, que é referência, né? Filhos de Deus e filhas dos homens. Provavelmente o casamento entre o santo e o profano, na minha opinião, eu estou por aqui. Eu não posso garantir para você que eu estou 100% certo, tá? Essas são as 3 possibilidades. O que você faz se você for pregar sobre esse texto? Explica as 3. Mas não cai na bobagem de pegar o texto e querer fechar a questão numa coisa que não dá para fechar a questão. Dá para fechar a questão num monte de coisa. Ame o seu próximo como a ti mesmo, né? Ame a Deus de toda a tua força, de todo o teu entendimento, toda a tua alma, de todo o teu coração. Agora, o que tinha no terceiro céu que Paulo viu? Sai fora disso, não é matéria de pregação, né? Pregue. Ah, mas eu não posso pregar sobre esse texto? Claro que pode, mas dizendo que tinha no céu, de jeito nenhum. Paulo não diz, por que você vai dizer, né? Então o que eu vou dizer ali? Vou dizer que Deus é capaz de nos levar a contemplar coisas que nossos olhos não viram, ouvidos não ouviram, jamais penetrou no nosso coração. É isso que Deus tem para nós. Agora, o que tinha lá, é igual a pessoa que vai no inferno e volta. Você dá um livro de quem foi no inferno e voltou. Olha, vai gostar de ir no inferno assim, gente. Tem gente que não foi no céu uma vez, já foi umas 10 vezes no inferno e voltou. Se esse lugar é ruim do jeito que dizem que é, eu não quero ir lá nenhuma vez, pô. Então tem algumas coisas que a gente não pode. Lançaram um livro, teve um autor lá nos Estados Unidos, brasileiro, né? O infeliz, coitado. Lançou um livro que dizia aquilo que João tinha sido impedido de ver naquele livrinho fechado lá em Apocalipse. Quer dizer, Jesus não mostrou para João, mostrou para aquele cara lá, que ele escreveu um livro, que ele diz o que tem dentro daquele livrinho. Aí você joga a toalha, né? Tem que jogar a toalha. Bom, vamos lá, vamos caminhar um pouquinho mais. Os anjos são chamados por diversos nomes na Bíblia, né? Então as Escrituras por vezes usam outros termos para denominar os anjos, como filhos de Deus, Jó 1,6, por isso que alguns defendem Gênesis 6 com base nesse texto de Jó, porque ali chama filhos de Deus. Santos, espíritos em Hebreus 1,14, vigilantes, tronos, soberanias, principados, potestades e poderes. Então tudo isso às vezes é referência aos anjos. Quer a anjos no singular, a um anjo específico, quer as hostes celestiais. Tá? Eu vou botar isso para vocês. Aí, ó, agora teve até música de militar. Os anjos possuem ordem e hierarquia. Sabia? As Escrituras indicam que existe hierarquia e ordem entre os anjos. Por exemplo, um deles, Miguel, é dito arcanjo em Judas 9, né? Título que indica soberania ou autoridade sobre os outros anjos. É chamado um dos primeiros príncipes em Daniel 10:3. Você lembra disso? Quando Daniel está lá e jejua por 21 dias, ele se sentiu entristecido e foi jejuar e buscar o Senhor. E aí, lá no 21º dia, o anjo Gabriel, vem à aparência de Daniel e diz assim: homem valoroso diante de Deus, a sua resposta saiu no início das suas orações, mas o príncipe da Pérsia me resistiu. Ele está falando de um principado, né? Ele está falando de uma hoste celestial que atuava aparentemente naquela região. E ele diz, me resistiu, mas o Senhor enviou Miguel, um dos primeiros príncipes. O que ele quer dizer? Um dos principais.
ou seja, é um indicativo de autoridade sobre os outros anjos. Tanto é que, por exemplo, é uma pergunta que a gente vai fazer ali na frente. Quantos anjos a gente conhece pelo nome? Hã? Pouquíssimos. Me digam os nomes. Gabriel, Miguel e... Não tem na Bíblia. Não tem. Não. Quem falou Rafael, quem tentou falar foi Patrícia? Pois é muito comum a gente pensar nisso. Não tem. Tradição católica. Por causa do El, o pessoal liga o El. Porque El, toda a terminação El tem a ver com Elohim, né? Tem a ver com Deus. Então o nome Daniel, Deus é meu juiz. Rafael, Deus cura, né? Miguel, Gabriel, então Miguel é o chefe dos exércitos do Senhor. Gabriel é o anjo mensageiro. É ele que sempre está trazendo a mensagem. Então, mas Rafael é pela tradição católica. Igual, por exemplo, qual era o nome dos 3 reis magos? Baltazar, Gaspar e Belchior. Muito bem. Tá vendo só? Tudo fonte extra-bíblica, que não tem na Bíblia. Primeiro, não diz que eram 3. Nem que eram reis. Mas você percebe como a tradição vai entrando na cabeça da gente, a pessoa já diz, irmãos, já vi, cara. Será que é por causa do que foi oferecido? Porque foi por causa do presente que foi oferecido. Foram 3 presentes, então, mas o texto diz que são magos vindo do Oriente. Poderia ser uma comitiva de um monte de presentes, de gente com 3 tipos de presentes que simbolizam coisas específicas acerca de Jesus. Não tem nada a ver com quem está dando, mas com quem está recebendo. E não tem nome dos caras, mas já botaram, né? Baltazar, Belchior e Gaspar. Pior é quando a pessoa prega e diz isso. Você sabe, né, irmãos? Aqueles 3 reis magos. A gente aprende isso desde pequena. Eu estudei em colégio católico Colégio a vida católico, inteira. exatamente. Era assim. Pela tradição o catolicismo que vai fazer isso. Então, isso faz parte daqueles versículos que não tem na Bíblia, né? Que a gente conhece, mas não tem na Bíblia. É como aquele versículo que a gente diz assim, qual é o primeiro grande mandamento, irmãos? Como é que é, Raíssa? Repete. Amar a Deus sobre todas as coisas. Maravilha, amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é um daqueles versículos que não existe na Bíblia. Porque não tem esse versículo. Como que não tem? Existe essa verdade teológica. Sim, mas eu queria... Essa verdade teológica existe, esse versículo não. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Lucas 10, 25. O que diz a lei? Como lês? Ele diz assim, primeiro grande mandamento é amarás o Senhor teu Deus, citação de Deuteronômio, de todas as tuas forças, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Percebe? A gente pegou toda a tua alma, toda a tua força, todo o teu entendimento, todo o teu coração e a gente transformou em todas as coisas. Então a gente cita como se o versículo bíblico fosse amar a Deus sobre todas as coisas. Mas não está escrito isso na Bíblia. Na Bíblia está escrito amar a Deus de toda a alma, de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as forças. Mas é uma verdade teológica, porque isso significa sobretudo. Mas não existe esse versículo. Capite? Entendeu a diferença da minha pegadinha, Raíssa? Pegadinha. Porque não tem esse versículo, mas tem essa verdade. Mas o versículo não. Então esse faz parte dos versículos que não existem na Bíblia, mas que a gente cita. Eu ouvi uma vez, o pregador uma vez foi citar
Um salmo. Diz o louco em seu coração, não há Deus. O salmo inicia assim. E aí o irmão chegou e disse assim, diz o ateu, aonde que o louco ali, ela está dizendo que é o louco, é o nécio, é a pessoa que não considera Deus, mas às vezes ele até acredita. Mas o irmão já pegou e já fez ali uma contextualização, disse assim, diz o ateu, Deus não existe. Ele já deturpou o texto bíblico todo. Diz o louco em seu coração, não há Deus. Às vezes o cara não está considerando Deus, mas não é dizer que ele não crê que Deus existe. Então a gente tem que ter cuidado com essas coisas. Porque às vezes a gente acha que já conhece tanto o texto bíblico que cita, mas cita o texto que não existe. Vamos lá. Mas foi pegadinha, só para a gente ilustrar aqui a nossa... Eu tenho uma pergunta. Pergunta? Opa! Rebeca saiu. Rebeca, você vai assistir isso aqui depois, né? Mas você saiu e deixou o secretário aqui. Depois está no seu lugar. Fala, Felipe. Você falou que tem essa questão de hierarquia, né? E tem serafim, e tudo mais. Mas sobre essa passagem de Daniel, né? Daniel. Também, em relação ao rei da Pérsia, né? Mas existe mesmo essa questão de hierarquia territorial também? Boa pergunta. Porque assim, eu vi uma pregação, estava ouvindo até um cara que era ex-satanista, e ele estava falando dessa forma, tipo, porque no Rio e São Paulo tem uma entidade que governa essas coisas. E eu não acredito que seja dessa forma. Eu queria saber a relação do que está escrito na Bíblia, na parte de Daniel. Na parte de Daniel parece que sim, em outros textos também, no Novo Testamento, por exemplo, você vê que Paulo às vezes é impedido de entrar em determinada região, em algumas questões assim. Você tem os demônios que atuam lá na região de Gadara, especificamente naquele gadareno que tinha uma legião nele, né? Mas eu concordo com você quando eu vejo que parece que isso assume um tom muito fantasioso na boca de um monte de gente que simplesmente que não pega assim a premissa bíblica, mas começa a inventar um monte de coisa, né? Então, assim, eu já vi de um monte de doideira também a partir daí, né? Não, porque em Niterói é assim, é o espírito tal, em tal lugar é o espírito tal lugar é o espírito... Como é que se define isso com toda essa clareza? Essa é a primeira pergunta. A segunda, não sendo uma fonte bíblica, eu posso afirmar isso com certeza? Não posso, porque isso é o Daniel Mastral, isso é o fulano de tal, isso é a perspectiva de um de outro. Aí vai lá um outro, escreve um outro livro e bota o nome do negócio diferente. Quem é que está certo? Então eu tenho dificuldade também com isso, mas me parece que em alguns lugares o texto bíblico nos aponta que tem esse texto, por exemplo, de Daniel, é uma referência, parece ser evidente ali, de uma ação demoníaca ali naquela região, né? Então isso que deixa a gente com mais dificuldade. Mas isso também não respalda que qualquer um vai chegar dizendo o que é, onde é. Isso não nos dá o direito de fazer um negócio desse, né? Porque senão daqui a pouco o evangelho se descaracteriza em um outro evangelho. A gente tem um problema dessa questão da territorialidade, essa ideia de territorialidade, porque isso tem criado umas ideias muito doidas na cabeça de muita gente no Brasil. Então, por exemplo, você tem uma ideia, vou te relatar fazer um relato aqui, inclusive que eu trato no meu livro que eu escrevi. Escrevi um livro chamado, o título é Morte na Panela, e fala justamente de doideiras como essa, que tem parecido ser evangelho, mas não é evangelho, é morte na panela, como aquela passagem lá de Eliseu. Um certo líder, numa cidade do Paraná, ele conclamou a sua igreja para sair fazendo um ato profético, segundo ele, numa cidade lá do Paraná, para destronar Satanás da cidade para o evangelho florescer.
Primeiro, a gente não vê isso na Bíblia em lugar nenhum. O diabo é destronado quando você prega o Evangelho. Você não destrona o diabo para pegar o Evangelho. É a pregação do Evangelho que destrona o diabo na vida de pessoas. É isso que acontece com Paulo em Filipos. É isso que acontece com Paulo em Éfeso. Atos 16. É isso que acontece. Atos 16, Paulo em Filipos. Atos 17, com Paulo em Atenas. Atos 19, com Paulo em Éfeso. Então é isso que acontece. Ele expulsa o espírito adivinhador da mulher. Em Atos 16 ele prega o Evangelho e Lídia se converte, depois o carcereiro. Enfim, esse é o ponto, né? Mas, então, o que fez? Participou de um seminário de batalha espiritual e aprendeu lá que ele tinha que destronar o diabo lá da cidade dele para o Evangelho frutificar. O que ele resolveu? O que ele descobriu? Ele chegou à conclusão de que, vendo no Discovery Channel, vendo no Discovery Channel, ele viu que os leões demarcam o território urinando. Você já viu isso? Urina no lugar, né? Quanto mais forte o cheiro da testosterona, mais o leão que está querendo invadir tem medo, né? Porque sabe que ali tem um macho mais dominante, mais forte e tal. Então, aí ele pensou, olha isso. Se Jesus é o leão da tribo de Judá e nós somos seus representantes, como é que a gente pode destronar o diabo profeticamente? Foi lá e compartilhou com a igreja dele. A igreja abraçou a ideia. O que vamos fazer? Marcaram uma madrugada, saíram carros e carros da igreja, cheio de gente, com um monte de garrafa de 2 litros de água. Beberam água a noite toda, urinando em pontos estratégicos da cidade de Londrina, para destronar o diabo. Agora você imagina um jornal fazer um negócio assim, grupo de evangélico maluco urina a cidade de Londrina inteira, a cidade amanheceu com cheiro de xixi. O que é? Você espanta qualquer coisa, menos demônio. Espanta gente. Então, olha só. Será que, se isso fosse assim, Paulo não ia dizer, irmão, se vocês chegarem numa cidade, mija em algum canto. Desculpa a expressão, urina, né? Urina em algum canto aí primeiro para... Olha só que doideira, minha gente. Deve ter pago era multa, né? Então, isso é perigoso. Isso é perigoso. É melhor a gente ficar com a Bíblia, né? Acho que é melhor a gente ficar com a Bíblia. Bom, os anjos só estão em um lugar de cada vez, tá? Então, eles são seres limitados no tempo e no espaço. As escrituras muitas vezes retratam os anjos deslocando-se de um lugar ao outro. Então ele não está em 2 lugares ao mesmo tempo. Eles não têm onipresença, tá? Como no versículo mencionado abaixo, em que Gabriel foi enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. E ele se desloca para lá. Então os anjos não estão em mais de um lugar ao mesmo tempo. Eles não têm esses atributos divinos, tá? Não têm os atributos de Deus. Os atributos incomunicáveis de Deus. Outro, os anjos não casam. Então, Jesus ensinou que na ressurreição as pessoas nem casam, nem se dão em casamento, são, porém, como os anjos do céu, Mateus 22:30. Então, isso sugeriria que os anjos não têm os elos familiares que existem entre os homens. As escrituras tratam do assunto só nessa passagem, então, por isso, não nos cabe nos enredar em especulações. É muito econômico sobre isso aqui. Então o ponto é esse. Não se casam, nem se dão em casamento, são como os anjos do céu. Então o ponto é esse. Né? Mas tinha a anja. Não, esquece isso. Sai fora das especulações. Fica com a Bíblia. Tá? Outro aspecto, os anjos possuem grande poder. Eles aparentemente têm grande poder, são chamados valorosos em poder, que executais as suas ordens, por exemplo, no Salmo 103:20. E são chamados de poderes, lá em Efésios 1:21, soberanias e potestades em Colossenses 1:16, sobretudo que é uma carta irmã de Efésios, né? Colossenses e Efésios. Os anjos são aparentemente maiores em força e poder do que os homens rebeldes.
2 de Pedro 2,11 e Mateus 28,12. Por que dos homens rebeldes? Porque dos homens que são tementes a Deus, daqueles que são de Cristo, os anjos, eles são submissos, eles são submissos ao serviço em prol de nós. São nossos conservos, tá? Então, por que eles não são maiores em força e poder do que nós? Porque maior é o que habita em nós, que é o Espírito Santo, que é Deus habitando em homens. Agora, obviamente, que o anjo tem grande poder, enquanto criatura muito maior do que nós. Não é à toa lá que quando Ezequiel vê o anjo, ele desmonta, né? Não aguenta ficar de pé. Por quê? Porque é uma relação de poder muito maior, né? Então, pelo menos durante a sua existência terrena, o homem é menor do que os anjos nesse sentido, segundo Hebreus 2,7, tá? Menor do que os anjos nesse sentido, mas mais valorosos ou valiosos para Deus do que os anjos, certamente. Opa! Diversas questões acerca dos anjos. Deixa eu ver que horas tem. 9h15. Caramba, a gente já tratou de tanta coisa hoje, hein? Que legal. Deixa eu ver aqui se vale a pena a gente avançar muito mais. Quando tem musiquinha assim, é uma beleza, né? Caramba. Deixa eu ver aqui. Bom, deixa eu fazer um retrospecto com você. Olha aí, posição de sentido, né? Vamos fazer aqui um retrospecto rapidinho. Depois a gente avança um pouco mais. Bom, dúvidas aqui nesse tópico? Anjos são seres espirituais criados, dotados de juízo moral e alta inteligência, mas desprovidos de corpos físicos. Falamos sobre isso, esgotamos o tópico. Sim, a minha dúvida era somente essa questão da forma, né? Da Não forma. pode assumir várias Ele assume, né? Mas assume. ações. Bom, anjos são seres criados, ponto pacífico para a gente? Não são criadores, mas são criaturas, né? Foram criados também por Deus. Gente, só existe um único ser que possui o atributo da independência. Esse atributo, na teologia, significa dizer que só existe um único ser que de fato é independente, totalmente livre e totalmente independente. O único ser autoexistente, ele não é autocriado. Ele não se autocriou, né? Uma coisa não se autocria, ele é autoexistente, ele existe por si só, é Deus. Esse é o único ser autoexistente que existe. Todos os demais seres dependem de Deus para viver, todos. Nós, esse microfone não é um ser, mas ele depende de Deus para ele existir. Por quê? A Bíblia diz que tudo que existe, existe nele. Então a realidade última de todas as coisas, na verdade, é Deus. A gente fica pensando assim, por exemplo, tem um atributo na teontologia, um atributo de Deus que a gente chama de imensidade, comumente conhecido como onipresença. Mas o atributo, teologicamente chamando, é imensidade. Significa o quê? O fato de que, o que a gente pensa com onipresença? Vou explicar para vocês que onipresença é menor do que imensidade. Quando a gente fala assim, onipresença, a gente na verdade cria uma redução. O que é onipresença? Onipresença é o seguinte, é você pensar que aqui está a criação, o universo, tudo que existe. E Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Exaustivamente. Instantaneamente. Ele cobre tudo, correto? Isso não é isso, onipresença? Ele está aqui, está na minha casa, está na sua casa, está em todo lugar e ele vê tudo ao mesmo tempo, não é? Pois é, mas não é essa a verdade. Não. O atributo de Deus é maior do que a onipresença. O atributo de Deus, na verdade, é a imensidade. Por quê? Porque isso aqui é o universo.
Toda a criação, tá bom? Vamos chamar aqui de universo. Toda a criação, eu, você, microfone, céu, lua, todas as galáxias, tudo que existe. Deus está lá e conhece tudo, correto? Quer dizer, não é. Imensidade é o atributo divino. O que isso significa? Não é Deus que cobre todo o espaço do universo. É o fato de que o universo só existe porque ele está em Deus. Deus é maior do que toda a criação. Ele não se limita à criação, não. A criação só existe porque ele está sustentando. Ela só existe porque está nele. Por isso que ele está em tudo. Porque, na verdade, ele é maior do que tudo. Quando eu boto ele dentro disso daqui, eu limito Deus. Deus é um ser ilimitado, infinito. O universo não, a criação não. Então, Deus é... Agora, você já percebeu que eu posso tirar isso daqui, né? Isso aqui é só para ilustrar. Porque, na verdade, eu não posso nem dizer que Deus é isso aqui, porque eu estou dando limite ao tamanho de Deus. E Deus é ilimitado. Então, tudo que existe, é isso que a Bíblia diz, tudo que se move é nele. Dele, por ele, para ele. Feito por meio dele. Sem ele, Se nada ele falar que não fez. quer mais, o homem tudo morre, Acaba tudo. acaba tudo. Ele é criador e mantenedor de toda a criação. A criação só existe porque está nele. Então, olha como a gente pensa pequeno. Ah, Deus está lá na minha casa. Não, não, não. A minha casa e toda a criação que eu conheço, estamos nos movendo nele. Fora dele não há. Por isso que ele diz, fora de mim não há outro, não há vida. Tudo que existe nos céus e na terra, em todas as dimensões, celestiais e naturais. Tudo só existe porque está nele. Então, ele não apenas está aqui vendo a gente, e por isso ele pode usar o profeta quando chegar ali na esquina e dizer, eu vi que você estava na sala de aula. O diabo, sim. Geralmente é o diabo que faz isso. Né? Vai lá no centro espírita a pessoa, e aí o diabo diz assim, mas eu vi quando você estava triste em tal lugar, você diz assim, quem contou minha vida para essa senhora? Né? Para esse senhor que está aqui, ou para esse espírito que está aqui, ele viu, é verdade e tal. Ah, não. Com Deus a coisa é muito diferente. Não é Deus que está aqui, está lá sentado no meu quarto, vendo também minha esposa, tomando conta da minha casa. Não é nada disso. Tudo existe. Então Deus sabe exaustivamente. Deus é conhecedor de tudo. Ah, o que significa? Que Deus conhece meu pensamento? Claro, meu pensamento só existe porque existe nele. Deus sabe exaustivamente tudo. Quantas moléculas de qualquer coisa que seja que está aqui dentro? Deus sabe? Claro que ele tem que saber, porque tudo que está acontecendo aqui dentro está acontecendo nele. Então a imensidade é o atributo incomunicável de Deus. É maior do que essa ideia nossa, né? De onipotência, onipresença, onisciência, que são verdades, mas que servem para a gente utilizar assim no início da caminhada, né? Depois que a gente fica adulto, teologicamente a gente vai entendendo coisas maiores. É punk, né? É maior do que a gente imagina, muita coisa. Então, quando os anjos foram criados, a gente viu isso também, né? Que provavelmente, certamente, entre o primeiro dia e o sexto dia, excluindo o sétimo, né? O sétimo dia Deus cessou, né? A palavra Shabat ali também quer fazer menção a isso, a cessar e não descansar necessariamente. Você pode imaginar Deus cansado? Oh, meu Deus, depois fez o sol, calorão, meu Deus. Preciso agora dar uma descansada. Você imagina? Não, não vai rolar isso, né? Então, a ideia ali é que Deus cessou. Deus cessou as suas obras. Acabou, a obra está completa. Deus vê que tudo que fez era muito bom. Acabou. Não tem mais o que realizar. Sua criação está completa. Tá? E os anjos foram criados nesse intervalo entre o primeiro e o sexto dia. Isso pode ser
se o texto for literal na sua genealogia e os dias forem de 24 horas, há 6 mil anos atrás. Se Gênesis 1 e 2 fugir dessa regra, né, porque foi escrito em hebraico, arcaico, para um povo diferente, que pensava diferente, tinha outra forma de ver a vida, então é possível que isso se refira às etapas em que houve a criação. Isso coloque muito mais tempo nesse negócio aí, a gente não faz nem ideia de quanto tempo. Tá? Eles são chamados por diversos nomes na Bíblia, a gente viu isso, né? As escrituras por vezes usam outros termos para denominar os anjos, então, assim como também a palavra profeta na Bíblia, no Antigo Testamento sobretudo, no Novo Testamento a palavra é profetes, que tem a ver com a palavra que a gente conhece de profeta, profecia, que é aquele profemi, que é, na verdade, aquele que fala, aquele que é instrumento da fala de alguém, né? Alguém que fala por meio dele. Literalmente seria a palavra profeta, Deus falando por meio de alguém. No Antigo Testamento a palavra é navi. Navi é a palavra principal que ocorre trocentas vezes, mas também tem outras palavras lá que apontam também para o mesmo ofício de profeta. Vidente. Tem vidente no Antigo Testamento se referindo ao profeta. Por quê? Porque essas palavras menores diziam respeito a determinadas características que o profeta tinha e que estavam sendo ressaltadas naquele texto em questão. Então, vidente por quê? Porque era aquele que também tinha a capacidade de antever os eventos, né? Homem de espírito, homem de presságio, isso tudo. Por quê? Vejo que este que passa por nós é santo homem de Deus. Lembra daquela mulher de Sunem, né? De Sunem. É a sunamita, é a mulher de Sunem, que fala sobre Elias, né? Fala para o seu amigo, para o seu marido lá, vejo que Eliseu, que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Exatamente, Eliseu faz um quartinho para ele em cima. Falou de Antigo Testamento para pentecostal, falar de profeta para pentecostal, ele vai dar aula para a gente. A sua igreja é pentecostal, irmão? Tá certo, é isso aí. Então, a piada foi boa, tá? Foi de boa, foi positiva. Foi brincadeira positiva. Que ela faz até o quarto lá em cima para ele e tudo mais, bota uma cama, uma cadeira, uma mesa e tudo mais, né? Porque Eliseu e Geazi sempre passavam por ali, onde ele inclusive profetiza que ela teria um filho, né? Daria um filho, o garoto morre, aquelas coisas todas. Vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Então, são as referências em que o texto muitas vezes aponta. Então, no caso também de anjos, tem a ver com isso, né? Significa que eles são os santos, mas significa que às vezes eles são chamados de os santos, espíritos, vigilantes, tronos, soberanias, principados, potestades, de acordo com aquilo que o texto está destacando. Tá? Ponto pacífico? Beleza. Opa! Os anjos possuem hierarquia, a gente vai ver que os demônios posteriormente também, a gente ainda não chegou lá, né? Então parece que o texto bíblico nos dá, e até onde a gente conhece 2, né? Então o Rafael ficou só por conta do catolicismo, assim como os 3 reis magos com os seus nomes de Baltazar, Belchior e Gaspar, né? Gaspar, Baltazar e Belchior. Gente, deixa eu pegar essa vibe aqui, quando a gente entrar no assunto de demônios, a mesma coisa. Tem um monte de gente dando nome para demônio aí que não tem na Bíblia. Como é que é esse negócio? Então o cara diz assim, não, o nome do demônio que faz não sei o que é o demônio tal, com base em a mitologia, com base na cultura. A gente tem até um problema, porque a gente precisa entender o seguinte, os demônios agem culturalmente.
Eles entendem a cultura onde eles estão. Um exemplo. A gente vai ter oportunidade... Aqui não tem internet, né? Ou tem? Tem internet aqui? Nas próximas aulas, quando a gente for falar de demônio, vou botar uns vídeos aqui para vocês verem. No nosso chamado baixo espiritismo aqui, Candomblé, Umbanda, a gente tem, por exemplo, algumas entidades, né? Mas que você não poderá chamar essas mesmas entidades desse nome lá na Rússia, se você for lá e estiver orando por alguém e ficar endemoniado. Você vai chamar espírito de Zé Pilintra. Isso aqui, eu não sei nem se a gente tem que ter cuidado com o que fala aqui, porque isso vai para o YouTube, né? Depois eu falo até com o Gustavo para ver se isso tem que ficar ou se tem que sair. Mas você percebe que na nossa cultura, determinados espíritos não bíblicos, vamos falar assim, né? Eles se manifestam com algo pertinente à cultura. Se você falar esse nome lá na Rússia, em qualquer outro lugar para uma pessoa que está... Não significa que aquele seja o nome dele, mas como ele se designa em função da cultura. Porque eu percebo quando eu tenho contato com os missionários lá de Guiné-Bissau, a ação demoníaca lá é diferente daqui. Exatamente. E os demônios lá têm nomes diferentes, características diferentes. Por quê? Porque tanto o pecado quanto a ação demoníaca, eles se manifestam na cultura, culturalmente, né? Então, inclusive, a própria cultura, ela pode ter aspectos que sejam divinos. Se uma cultura tem padrões morais, éticos, são princípios de Deus. Pode ter apenas aspectos humanos, que refletem a relação de Deus, do homem com o seu próximo, sociológicos, e aspectos que são malignos. E algumas culturas têm aspectos mais malignos do que outras, né? Então, e os demônios também, eles se manifestam no contexto cultural. Talvez, por esse motivo a gente tem aquelas passagens bíblicas específicas. Não nos lance para fora daqui, deixa a gente entrar nos porcos. Por quê? Região ali dentro de Israel, judeu criando porco, já tem um troço errado ali. Não era animal impuro, segundo a lei? Por que estava sendo criado ali? Então, tem aspectos culturais que têm a ver com isso. O que mais que a gente viu? Os anjos só estão em um lugar de cada vez, né? A gente viu que eles não se bilocam, eles não estão e nem são onipresentes. Não estão em mais de um lugar ao mesmo tempo, eles se deslocam, embora eles tenham uma capacidade de deslocamento que a gente não sabe definir, porque são seres espirituais, como é que esse negócio funciona especificamente, tá? Eles não se casam, senão você imagina como é que o céu ia ser povoado, né, gente? Esse troço não morre, essa turma não morre, esse troço não. Essa turma não morre, né? Imagina, ia ser... Essa turma não morre, os anjos não morrem. Né? Eles possuem grande poder, então eles têm grande poder, são chamados valorosos em poder, enfim, eles são, pelo menos nessa nossa existência, maiores do que nós, né? Mais poderosos em algum sentido. Então, deixa eu explicar. Nós cristãos somos... O que habita em nós é maior do que o diabo. Mas Satanás e os demônios, em termos de criatura, eles são seres que têm mais poder, obviamente, maiores do que nós em termos de existência. Não fosse aquele que habita em nós, nós somos poeirinha na mão dele. Né? Agora, é preciso a gente entender, lá na frente a gente vai ver, que toda ação demoníaca também tem um limite. O diabo não faz o que quer, não. A gente vai ver que ele está preso na coleira de Deus, é o que Martinho Lutero vai dizer, que o diabo
ele é um cão na coleira de Deus. Ele vai até onde Deus permite. É aquele cachorro bravo que você soltar, ele faz um estrago. Então você só solta onde você permite que ele vá. Ele vai fazer um estrago porque aquela é a natureza dele, né? Mas significa que a coleira está na mão de alguém que diz para ele, vai até ali, não vai até lá. Se você pega o livro de Jó, o prólogo de Jó, capítulo 1 e 2, é isso. Também, tudo que ele quer você dá, você deu a vida boa, se ele tem tudo, vai lá, toca em tudo que ele tem, mas não toca nele. Aí ele vai lá, toca em tudo que possui. Depois ele vai lá, novamente tenta Deus contra Jó, e Deus fala, vai lá, toca nele, mas não lhe tira a vida. Então, Deus está sempre dizendo, você vai até aqui, não vai até lá. E também depois que acaba a brincadeira, acabou, tchau e benção. Vai embora, some da história e nem aparece mais, né? Porque Satanás só aparece no capítulo 1 e 2. Depois o papo é de Deus com Jó. E no final das contas a gente descobre que a única coisa que Deus fez foi permitir o diabo criar circunstâncias na vida de Jó que foram difíceis, mas essas circunstâncias difíceis redundaram para que Jó conhecesse Deus de uma maneira mais intensa. E depois, no segundo capítulo, Satanás nem é mais falado no livro de Jó, porque o papo de Jó não é com o diabo, o papo de Jó é com Deus, né? O diabo só passou ali para fazer o que ele tinha que fazer e Deus utilizar-se daquilo para o cumprimento dos seus propósitos. Bom, 9h35. Vamos entrar aí um pouquinho aqui ainda ou vocês querem fazer alguma pergunta de fora? Felipe. Aí, Rebeca. Olha o secretário aí, ó. Você foi embora, mas deixou o secretário. Fala aí, Felipe. Essa camisa de caveira sua aí é que está fazendo isso. Sobre essa questão de poder, né, de anjos, de demônios, às vezes eu vejo pessoas orando, isso acontece normalmente, né, sobre uma pessoa falando para a pessoa ser liberta de espírito de prostituição e outras coisas. Existem funções específicas tanto para anjo quanto para demônios assim bem definidas, porque tem a parte da Bíblia que ele fala, o anjo da morte passou. Sobre demônio eu não lembro agora de um versículo falando especificamente, mas eu vejo muito hoje assim, na igreja as pessoas falando sobre esses espíritos, que eu imagino que também sejam demônios que assolam essas pessoas. Então existe tanto de um lado essas funções bem definidas em relação a... Essa é uma discussão. Se existem castas de demônios específicas para determinados tipos de ações, né, contra o ser humano. Se a gente pegar assim, textos bíblicos como Efésios, onde Paulo vai listar principados, potestades, dominadores do ar, forças espirituais da maldade nas regiões celestiais, né, cosmocrátoras, que são esses estrategistas da guerra. Ele usa uma palavra grega que era utilizada no grego clássico para falar sobre os estrategistas da guerra, como eu disse aqui para vocês. Era uma turma de pessoas que na época, no mundo grego antigo, né, aquele mundo de guerra que existe até hoje, tá, irmãos? Existe até hoje. Quando tem uma guerra, você tem a infantaria que vai à frente, você tem aí a esquadra, você tem os navios, você tem tudo isso. Você tem os generais, almirante, etc., que governam aquelas tropas especificamente, mas você tem uma cúpula de governo que é o que estabelece de fato aonde vai atacar, o que vai atacar. Né? Tanto é que às vezes assim, numa guerra não se ataca só alvo militar, se ataca bases de suprimento e abastecimento, porque você acaba com, às vezes, uma guerra não destruindo o exército dele, você acaba com distribuição de alimento, de água potável, de energia elétrica. Acabou a guerra. Psicológico também, né? Psicológico, o abastecimento, a comida, etc. E você começa a ter um problema. Né? Exatamente. Então, esses eram os estrategistas. Paulo usa essa nomenclatura. Podemos pensar que é possível
haver, dentro dessas questões estratégicas, ações mais específicas de uma coisa ou em outra? Talvez. Talvez. Agora, é garantido isso? A gente não tem isso também garantido na Bíblia, né? Um espírito é de prostituição, o outro é de roubo, o outro é disso ou daquilo. Você não vê isso, né? A gente vê o texto assim, Paulo chegando lá para a mulher que dava lucro aos seus senhores e expulsando em nome de Jesus. Aí ele não precisou perguntar de onde vinha, de onde era, qual era a sua casta, quem é o seu chefe. Será que precisa isso? Será que sempre precisa? Mas existem estudos e estudos, né? Depende de quem abraça essa linha. Particularmente eu tenho mais dificuldade com algumas coisas assim, que assumem um tom, que colocam a fé mais num caminho de magia do que da fé cristã. Pode ser que a pessoa também creia que, não que exista um demônio responsável por aquele, mas que pecado. Existe um principado, um demônio, seja lá qual for, que está se aproveitando da fraqueza daquela pessoa. Aí pecado. sim, aí a gente vai entrar naquilo que a Bíblia diz lá em Tiago, né? Que nós somos tentados quando atraídos e engodados pela nossa própria concupiscência. Ela tendo dado ocasião, sendo dada ocasião a ela, então ela é concebida e ela vai dar à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. O que Tiago está dizendo ali é o seguinte: eu e você, a gente vai falar sobre isso mais na frente, mas eu e você somos tentados naquilo que a gente já tem queda, que a gente deseja. Entendeu? Então, a gente é tentado naquilo que já é nosso desejo, concupiscência, um desejo caído, né? Um desejo impuro, a nossa compulsão, é aquilo que a gente deseja. Então, você, qualquer um de nós aqui, nós somos tentados naquilo. Por exemplo, você gosta de camarão? Quem aqui gosta de camarão? Quem aqui não gosta de camarão? É difícil, né? Ainda mais agora que está mais barato que a carne. Mas vamos lá, quem aqui não gosta de bacalhau? Vocês também? Você não gosta não, Elaine? Você come, é isso aí, eu e você. Eu como, mas dizer assim, igual a minha esposa: ah não, eu vim aqui nesse restaurante, estou pagando self-service, eu quero comer bacalhau, então eu vou comer o bacalhau. Eu não faço isso. Eu troco. Tem um rolinho primavera aí, me dá aí no lugar do bacalhau que eu como. Então, se alguém quiser tentar você, Elaine, você e te oferecer uma bacalhoada a Gomes de Sá, né? Olha, falar em comida agora é para matar a pessoa. O pior é falar de bacalhau ou camarão essa hora. Você vai chegar em casa, só tem pão de forma com requeijão. O que tem em casa? Aí você chega em casa, o que tem lá? Um pão de forma com um requeijãozinho daquele light. Ninguém merece, né? Mas tudo da glória. A pessoa pensa logo assim, fala, cara, vou fazer um miojo hoje, vou botar aquele pozinho que dá aquele corante forte mesmo. Então, se Paulo quiser, né? Paulo está assim, querendo te convencer a a comprar uma coisa que você não quer, a deixar ele sair para jogar bola em tal lugar. E aí ele vai tentar te comprar com a bacalhoada. Vai rolar? Não vai, né? Essa tentação passa longe de você, porque isso não é seu desejo, não é sua concupiscência. Mas uma coisa que você gosta muito de comer? Eu consigo. Aí você consegue, já falou. Percebe que é inclinação, é justamente isso que Tiago diz,
Nós somos tentados em quê? Primeiro na nossa inclinação, porque o que nos tenta pode ser até externo, mas também é interno, porque é a nossa natureza caída, é a natureza adâmica, é o desejo pela transgressão. Agora, o inimigo faz o quê? Ora, oferece o que você deseja. Percebe que depois de 40 dias e 40 noites, não adianta chegar para Jesus com o ticket de uma boate. E aí, quer se divertir? Ele está no deserto, 40 dias e 40 noites sem comer. Qual é a tentação, irmãos? É comida. Ainda mais quando você entra no propósito com o Senhor de falar, isso não vai me governar, não vou comer isso. Pronto. Aí é terrível. oferece. Todo mundo te oferece. Olha, tinha um troço terrível lá em casa, que era o seguinte. Agora sumiu, graças a Deus. Mas, parou, né? Mas era assim, eu me propunha a fazer um jejum. Minha esposa, sem querer, ou querendo, não era querendo não. Mas Deus permitia ela fazer, né? Aquilo para mim era terrível. Parecia que ela tinha adivinhado que eu estava fazendo jejum, não falava nada. Vou começar a jejuar amanhã. Aí, tá, beleza, acordava. O que eu vou jejuar? Vou me abster de... Vou comer só o essencial, dependendo para quem for, o essencial é coisa pra caramba, né? Eu vou comer, assim, uma refeiçãozinha leve, sem nada que eu goste, só para manter durante tantos dias e beber água. Não vou tomar suco, não vou tomar refrigerante, nada que seja prazeroso para mim. Eu vou me dedicar à oração e tudo mais, ao estudo da palavra, e vou me abster principalmente de doce. Eu gosto de doce. Você gosta de doce? Pudim, quindão, pavê. Olha aí um petit gâteau daquele regado com aquela ganache. Isso é cruel mesmo, isso é tentação. Estou falando de tentação, gente. Aí, eu fazia isso, né, esse propósito. Caramba! Aí o que acontecia? No dia seguinte eu acordava, Alessandra, eu abria a geladeira, tinha feito um negócio de, aquela delícia de abacaxi. Aquele coisa com aquele creme branquinho por cima, aquele negócio de abacaxi. Meu Deus do céu, um pudim e um bolo de não sei o que. Eu falei, meu Deus, a pessoa fazer 3 coisas num dia só. Falei, cara, isso é covardia. Aí, olhando aquilo na geladeira, o pior, teve uma vez que eu fiz, essa vez específica, 3 dias sem comer nada, e foi quando ela fez esses 3 negócios. Parecia assim, que, cara, Deus falou assim, eu vou acabar hoje com você, hoje eu vou ver se você vai resistir mesmo. Ou o diabo, não sei, né? Mas enfim, aí ela fez aquele negócio todo, eu olhei, não comi o primeiro dia. Quando eu não comi o primeiro dia, no segundo dia ela falou assim, você está jejuando? Pô, claro, essa é a pergunta a ser feita, porque se passou um dia inteiro eu não comi aquele negócio, alguma coisa está errada com você. Então, você está jejuando, você começou a jejuar, você não me falou nada. Eu falei, não, eu ia falar depois, mas quando eu olhei, você já tinha feito aquilo tudo. Ela falou, caramba, mas fica tranquilo que você terminar o jejum. Quanto tempo? Eu falei, vou ficar 3 dias, só vou beber água. Então depois você come. E o desespero? Cunhado, sogro, dois cunhados e um sogro entrando em casa o dia inteiro, todo dia. Aí ia lá, descobriu, tem pudim, tem pudim. Morava do lado da casa do sogro. E eu, jejuando, e abria a geladeira 5 vezes por dia para ver. Meu Deus, já levaram mais um pedaço. Já levaram mais um pedaço. Eu falei para a Alessandra, pelo amor de Deus, tira um pedaço de cada coisa dessa daqui para mim. Guardado, pelo amor de Deus. Eles vão comer tudo. Terminar o jejum, não tenho nada. Vai continuar no jejum. Terminou, terceiro dia eu cheguei lá, né, os pedaços que ela guardou, porque de fato já tinha acabado tudo, se não fosse aquilo não tinha sobrado nada. Eu saí, aí eu fiz um troço também que não se faz, né? Que é o seguinte, você jejuou, dependendo do tempo que você faz e da intensidade do jejum que você faz, você tem que sair do jejum devagarzinho, tem que ser de leve. Atropelou, né? Cara, eu atropelei.
Zé, eu atropelei, eu peguei aqueles 3 negócios, botei no sofá, mesinha assim no centro, botei os 3 coisas pra mim e falei, agora eu vou comer tudo. Ó, pra falar o tamanho do pecado, pra você ter ideia, o jejum terminava meia-noite, era 11h50, eu estava sentado na frente do relógio, na parede da cozinha, olhando, passava 1 segundo de cada vez ali, ó. Deu meia-noite, eu orei, entreguei e falei, agora eu vou. Aí peguei, botei aquilo na sala, na frente assim, no sofá, comi o bolo, comi o negócio. Com medo de chegar o sogro. Gente, Vigiando o sogro. não, e outra coisa, açúcar é o terror, né? Você tá assim, sem nada. Eu já tava com dor de cabeça. Na hora que você dá aquele negócio no açúcar que o olho chega a brilhar, você já vai botando aquilo pra dentro. Olha, eu terminei de comer o último pedaço. Falei pra Alessandra assim, Alessandra, ela falou, o que foi? Eu falei, eu tô passando mal. Saí correndo, abri a porta da cozinha, fui lá no final do quintal e botei tudo pra fora. E ainda botei tudo pra fora pensando assim, meu Deus, tá indo, eu podia ir embora. Eu perdi, eu comi tudo. Aí voltei pra dentro de casa assim, mas mal porque você tá 3 dias sem comer. Nada, só bebendo água e depois você faz um esforço daqui, você volta mais fraco ainda, sem nada. Aí eu voltei, cansado, aí fui tomar um banho, não sei o que, aí ela ficou assim, e agora? Eu falei, poxa vida, mas eu preciso comer alguma coisa, que eu estou muito mal. Aí ela disse assim, não, então vou fazer o seguinte, tem um pedacinho de bolo de fubá, tinha um pedacinho de bolo de fubá, eu cortei aquela fatiazinha fininha de bolo de fubá, com 2 dedinhos de café, comi igual um passarinho, e fui dormir encolhido igual uma cambachirra. Até o dia seguinte para voltar a comer devagarzinho, porque saí daquele jejum igual um lobo. Saí devorando tudo, que loucura. Olha, mas a tortura foi ver meu sogro e meus 2 cunhados, entrava lá em casa e iam comendo. Falei, meu Deus, vai acabar esse troço. E eu orava para o jejum, passava rápido. Isso é jejum de verdade. Você não abandonar o jejum e dizer assim, Senhor, por favor, agora foi, deixa eu fazer isso outra vez. Não. Mas, então, essas questões, eu nem sei por que a gente entrou na história do jejum, né? Deve ter sido a questão da tentação. Né? A gente estava na tentação. Então, a tentação ela tem a ver com isso. Então, eu costumo dizer o seguinte, o diabo não leva ninguém a pecar. Ele é o tentador. Quem peca somos nós. A função dele é induzir, tentar, persuadir. Ele vai lograr êxito ou não, dependendo de como nós estejamos, né, da intensidade da tentação e da intensidade da nossa vida cristã, a maneira como nós estamos na nossa fé e na nossa relação com Deus. Né? Então, vai depender disso. Mas eu costumo dizer o seguinte, onde tem pecado, tem diabo. Não que ele seja o causador, mas ele sempre ajuda. Né? Então é assim, você machucou o pé furando o pé num prego. Você está sujeito ao tétano porque o bacilo de Koch, é o bacilo de Koch do tétano? Não sei qual é, mas ele fica sobretudo em superfícies que estão oxidadas, né, enferrujadas. Então, ele não pega você por si só, mas uma vez você se ferindo ali, você abre uma possibilidade, né? Então, é onde você tem a sua fraqueza, a sua fragilidade. Então, o que ele vai fazer? Ele vai dizer para a Elaine, ó, tem um prato de japonês aqui para você, né? Então, percebe que Esaú, quando troca o direito de primogenitura, embora Jacó, obviamente, foi uma artimanha de Jacó, mas qual é a artimanha? A artimanha é lógica. O irmão saiu para caçar, não tem comida. Ele é um cara que só está disposto a resolver essas questões, mas pensa pouco. O que eu faço? O cara volta desesperado. Olha, tem comida aqui, tu quer? O cara está cheio de fome, diz assim, eu quero, me dá. Não, vamos trocar, dá a tua primogenitura. Ele diz, para que vai servir minha primogenitura e eu estou aqui morrendo de fome? É isso aí. Então isso o diabo faz, né? Agora, faz com mais maestria ainda, né? É um ser milenar que está aí
que conhece e já percebeu muitas das nossas fraquezas. Então, nesse sentido, é que a gente precisa entender. Agora, Tiago também diz, né? Sujeitai-vos, pois, a Deus e resistir o diabo, ele fugirá de vós. O problema é que às vezes a gente resiste a Deus, acaba se sujeitando ao diabo, né? Inverte os verbos ali, né? Sujeitai-vos a Deus e resistir o diabo. Tem gente que resiste a Deus, vai se sujeitar ao diabo. Não tem jeito. Bom, vou deixar para falar sobre esse próximo tópico, inclusive porque eu acho que ele já está mesmo no tópico da próxima aula. Professor, você vai falar sobre anjo da guarda depois? Os anjos de Deus. Eu vou falar. Deixa eu ver aqui só uma coisa. Vamos ver aqui só 5 minutinhos. Quantos nomes de anjos existem na Bíblia? A gente viu isso, não foi? Miguel e Gabriel. Hã? Miguel e Gabriel. Exatamente. Então, só 2 anjos são denominados especificamente na Bíblia. Miguel é mencionado em Judas 9 e Apocalipse 12, 7 a 8, além de Daniel, né? Onde é chamado Miguel, um dos primeiros príncipes. E o anjo Gabriel, que é mencionado em Daniel 8,16 e 9,21 como mensageiro que vem de Deus para falar ao profeta. Gabriel também se identifica como mensageiro de Deus a Zacarias e a Maria em Lucas 1, em que o anjo responde a Zacarias: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Então, só tem 2 anjos com nome na Bíblia. Uma outra pergunta que eu faço a vocês: quantos anjos existem? São miríades. Milhares de milhares, não é isso? Porém, tem muita gente que acha que o número de anjos é infinito. Não é infinito, é um número finito, muito grande, mas tem fim, né? Então, embora as Escrituras não nos deem o número dos anjos, de anjos que Deus criou, é aparentemente um grande número. Lemos que Deus, no Monte Sinai, veio das miríades de santos, né, uma referência aos anjos, à sua direita havia para eles o fogo da lei. Então, são miríades. Quantos? Muitos, muitos. A gente não faz ideia de quantos. Outra pergunta que a Rebeca fez hoje: quem é o anjo do Senhor? Todas as vezes que essa expressão aparece no Antigo Testamento com anjo com letra maiúscula, em algumas traduções, não é um anjo, um dos anjos, mas é o próprio Jesus em forma humana. Então, várias passagens bíblicas, especialmente no Antigo Testamento, falam do anjo do Senhor de um modo que sugere que é o próprio Deus revestido de forma humana, quem aparece rapidamente a várias pessoas no Antigo Testamento. Gênesis 16 é uma delas. O anjo do Senhor que aparece a Agar no deserto. Ela coloca o menino lá longe e começa a chorar porque o garoto vai morrer. Sara despediu, porque ela estava fazendo besteira dentro de casa. Abraão disse: vai embora. E aí ela vai, ela acha que Ismael vai morrer. E aparece um anjo do Senhor para ela e dá uma promessa, dá o nome do negócio, da promessa, ela chama de Senhor. Então você percebe que para aquele anjo específico parece que tem uma relação diferente. E tem, porque aquela é uma teofania, aquele é o anjo do Senhor que apareceu a ela, é a aparição de Jesus no Antigo Testamento. Outros, sim, o anjo da sarça, Êxodo capítulo 3. Outro, o anjo que luta com Jacó no Val de Jabó, que troca o seu nome para Israel, porque lutou com Deus. Mas com Deus como? Pô, está lutando com anjo. Não. É um anjo do Senhor. O anjo que aparece a Gideão: vai nessa tua força, homem valente, você vai livrar Israel. Quem sou eu? Sou o menor da casa do meu pai. Então esses são chamados, toda vez que é uma referência ao anjo do Senhor, no caso o nome anjo aparece com letra maiúscula em algumas traduções, tá?
ou em caixa alta. Percebe isso depois na Bíblia? É uma referência aos textos em que esse anjo é um anjo diferente dos demais. Tá? Existe anjo da guarda? Aí, que coisa bonita. Eu não sei se vocês estão vendo aí de casa. Ó, pegando você pela mão direita, caminhando direitinho. No catolicismo tinha aquela oração, Santo Anjo, toda noite. Aí, ó, isso aí era muito católica, gente. Aí, descobrimos uma carola no nosso meio. A questão, é legal você citar isso, mas a questão, gente, é que não existe. Minha avó me obrigava toda noite. As escrituras claramente nos dizem que Deus envia anjos para nos proteger. Aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Porém, não parece haver fundamento convincente para a ideia de anjos da guarda individuais no texto das escrituras. Então não existe anjo da guarda. Não existe um anjo específico para você e um outro específico para mim. Então, queridos, não existe anjo da guarda, tá bom? Isso aí é tão sério, mas isso é muito sério. Isso é muito sério, sabe por quê? Deixa eu contar aqui para vocês brevemente uma questão que aconteceu comigo. Estava na igreja, chegou uma senhora muito amedrontada, muito tensa, se tremia toda. Uma pessoa levou ela a fazer uma visita no culto lá na igreja. E depois do culto ela disse, pastor, conversa com ela, ora com ela, essa minha amiga ela está muito mal de cabeça, ela está muito temerosa. Porque eu perguntei por quê, ela falou, eu me envolvi com o espiritismo. E eu estou desesperado. Eu falei, mas como é que foi isso? Eu perguntei, qual o seu nome? Ela, Laodiceia. Eu falei, também pensei comigo, né? Podia ser Filadélfia, Tiatira, né? Esmirna, mas Laodiceia. Mas eu pensei comigo, eu falei, olha, seu nome é bíblico, né? Como é que você, uma pessoa, talvez sua família, não é um nome comum, né? Laodiceia. Como é que você foi parar no espiritismo? Ela falou, pastor, sabe o que acontece? Há um tempo desse atrás aí, eu estava frequentando uma igreja que estava fazendo uma campanha para o anjo da guarda. Igreja evangélica. Tem programa na televisão. Agora não falo mais o resto. Tá? Começa com U. Só isso. Eita glória! Aí, ela estava fazendo a campanha para o anjo da guarda. Só que essa igreja era muito longe da minha casa. Eu estava indo lá nessa campanha. E um dia, voltando para casa, eu passei na frente de um centro espírita que é mais perto da minha casa, que dá para eu ir a pé. E lá estava uma faixa, venha aqui fortalecer o seu anjo da guarda. Eu pensei comigo mesmo, ela me dizendo, eu pensei comigo, anjo da guarda por anjo da guarda é tudo a mesma coisa, não é? Eu falei para ela, é isso aí, é tudo a mesma coisa, porque infelizmente é isso. Você percebe? Esse sincretismo, o que fez? Então, irmãos, olha, não existe anjo da guarda, tá? Coitada, a mulher foi liberta. Mas ela sumiu da igreja também. Mas também não me desesperei não, com o nome de Laodiceia, eu espero que Deus reverta esse quadro na vida dela. Opa! Tudo bem, foi só até aqui. Então a gente termina por hoje. A gente respondeu hoje algumas questões, algumas perguntas e a gente viu alguns aspectos acerca dos anjos. Eu estou fazendo assim com vocês porque assim, é mais interativo e a gente curte mais com uma imagenzinha e tal. Mas o conteúdo disso eu vou mandar para vocês numa apostila, tá? Proforme direitinho. E aí vou depois exigir de vocês uma leiturazinha prévia disso daí, tá? Com base na teologia sistemática do Gruden. Não é errado nós orarmos, Senhor, que os seus anjos já estão ao nosso redor, nos guarda-nos. Se você estiver orando a Deus, não. O negócio é alguém querer falar direto com o anjo. Né? E na verdade, a gente não tem ensino de oração para a gente pedir o auxílio de anjo. A gente tem a oração
para a gente pedir o auxílio de Deus. Se Deus vai auxiliar por meio de anjo ou não, aí é uma outra história. Deus pode agir assim, né? Mas às vezes eu acho que Deus nos perdoa em algumas questões, né? Tá no desespero a pessoa, o carro furou, o pneu furou, uma estrada deserta, o irmão começa a orar, a irmã começa a orar e diz logo: Senhor, manda o teu anjo aqui, manda o teu anjo. Aí aparece o reboque, você, oh glória, graças a Deus. Aí está lá o reboque, empresa Anjos do Senhor. Mas Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, né? Obviamente. Deixa eu falar um negócio rapidinho. Fala, Zé. O Vital me perguntou até isso, se eu tive algum encontro com anjo. Eu falei, eu tive vários encontros assim, mas não sei se diretamente assim com anjo falando comigo. Mas aconteceu uma coisa com a gente com a caminhonete zero. Olha aí, irmão, foi carne nem sangue que me revelou não, hein? Uma caminhonete zero na época, aí fomos para Campos, para viajar para Campos. Eu dirigindo, era do padrinho dela, foi levar a avó dela e tal. Chegou lá, o primo dela tracionou a caminhonete e botou lá na areia, não conseguiu tirar, veio outra caminhonete e tirou. Aí eu peguei a caminhonete e viajei, mas não me toquei se ele tirou a tração. Eu vinha 140, 120 tracionado. Daqui a pouco o motor começou a sair maior fumaça. Gente do céu. Eu falei assim, meu Deus, o que é isso? Na ladeira assim, vai acabando o freio, vai acabando tudo. E encostei numa fazenda. Eu nunca, na minha vida, eu vi alguém sair numa porteira de uma fazenda. A porteira aqui, fazenda lá não sei onde. Na mesma hora saiu um cara e já ligou para a esposa dele, sem falar muito com a gente. Já ligou para a esposa dele: filha, vem aqui na porta aqui socorrer uma família. A mulher já veio com uma vasilha d'água geladinha e um cacho de banana. Ai, meu Deus. Só pode. Esse ainda trouxe comida, hein? E esse anjo também era mecânico, não? Não. Mano, a gente tinha reboque, a caminhonete tinha seguro, essas coisas todas. Entendi. Mas irmãos, benção, cara. o escritor aos Hebreus, se não me engano, diz que alguns hospedaram anjos, né? Atenderam anjos sem saber. Eu me lembro de uma vez, eu morava em Itaboraí. Eu não era crente naquela época, não. Mas aquilo me deixou assim, eu falei, cara, que negócio esquisito, né? Aquela época que estava perdidão. Então, aquela época que eu estava perdido no mundo. E Deus cuidando. E Deus cuidando, né? E eu me lembro que eu tinha lavado o carro, me arrumado tudo. Isso era um sábado à noite, eu ia sair. Ia para uma balada, ia para qualquer lugar. Isso tem tempo. Na minha época não era nem chamada de balada, né? Então, eu devia ter 18 anos nessa época. Tem uns 30 e tantos anos atrás. E eu me lembro que eu estava ali para sair de bobeira e tal. E eu estava muito perdido naquela época mesmo. Eu topava qualquer parada. Aí chegou um senhor, estava eu sentado com uns amigos assim, nem os caras iam sair, eu ia. Aí chegou um senhor, não falava, era mudo. Chegou com um papel, com um endereço, e estava lá, BNH. Onde a gente morava era chamado de BNH, mas era o bairro de Outeiro das Pedras, em Itaboraí. Só que alguém pegou e falou assim, BNH, mas não tem essa rua aqui. Será que não é o BNH da Reta? Reta Velha, você já ouviu falar na Reta Velha? Reta Velha já era salgado naquela época, a pista. E era o BNH da Reta Velha. É na Reta Velha, é na Reta Velha. Eu falei, caramba, o senhor mudo. Eu falei, meu Deus do céu, só o que faltava. Vou deixar esse senhor vindo de ônibus, não sabia nem. Vou deixar esse senhorzinho ir sozinho para a Reta Velha, mas vou entrar com ele, vai ser pior aí, não sei o que eu vou fazer. Eu falei, eu levo o senhor lá. Aí ele parece que me agradeceu, me deu um endereço. Eu entrei na Reta Velha à noite, com aquele senhor dentro do carro, para procurar um endereço na Reta Velha. Você acha alguma coisa na Reta Velha, com algum endereço escrito num papel, e alguém fala alguma coisa? Eu achei. Lá dentro eu achei. O que era? Uma igreja. Uma igrejinha Assembleia de Deus. Pequenininho, o coroa me agradeceu, apertou minha mão, saiu do carro, olhou para trás para mim ainda antes de entrar na igreja, entrou na igreja, eu fiz a volta, voltei para casa naquele dia e falei, quer saber? Não vou sair não, vou para casa. Fui para casa, fui dormir. A gente não sabe, às vezes, né,
que às vezes era uma ação de Deus mesmo. Eu sei que eu poderia, provavelmente se aquilo não tivesse acontecido, eu ia sair. Não sei o que teria acontecido comigo. E Deus livrou, Não sei né? para onde eu Guardou. iria, com quem eu iria me Você envolver, não o que eu novo, iria ficou fazer. marcado, né? Isso ficou marcado na minha vida. Não, e, gente, e o negócio era uma igreja evangélica, uma assembleiazinha de Deus pequenininha com a portinha. Eu falei, não é possível. Quando ele entrou no negócio, eu não era crente não, hein, gente, eu era macumbeiro. Tinha 18, 19 anos de idade, eu ia centro espírita. Eu falei assim, rapaz, parece até um anjo, mas era um coroa, mudo, coroinha, carequinha, calcinha de tergal, camisinha azulzinha clarinha. E aquilo me deu paz, eu fui para casa, desejoso para ir para casa. Voltei querendo ir para casa, não mais sair. Vai entender. Só Deus, né? Gente, terminamos hoje. Amém, né, Elaine? Amém, Jesus. Graças a Deus. Gente, olha, é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, tá? Para mim é um prazer estar aqui compartilhando esse momento com vocês. É uma coisa que eu entendo que faz parte do ministério, né? Faz parte da vocação. E eu espero que vocês tenham gostado da aula, da dinâmica, assim como a gente está agindo aqui. Pretendo levar assim, eu vou fazer a apostilazinha para vocês, vou mandar, mas a gente vai tentando fazer assim para associar algumas imagens e guardar, né, esses aspectos da teologia sistemática. Isso é teologia sistemática. Percebe que não é um bicho de 7 cabeças. A teologia sistemática, ela pode ser estudada de maneira fria, mas a gente pode entender que a teologia, como eu costumo dizer, né? Teologia eu quero uma para viver. Tem que ser para a vida mesmo, né? Onde que a teologia toca a nossa vida, tá bom? Deus abençoe vocês. Muito obrigado, uma boa semana para todos, bom feriado amanhã para vocês. A gente se vê na próxima segunda, tá? Abração. Muito boa a aula. Legal, Zé. Obrigado. Graças a Deus. Foi uma benção. Agora eu vou comer um churrasco da casa de Paulinho.